Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Precisamos aprender, crescer, amadurecer e viver a vontade de Deus. Por isso precisamos entender que crucificamos a carne e os seus desejos. Não podemos viver segundo o pensamento natural, não podemos andar neste mundo segundo a nossa vontade, segundo nossos desejos, mas aprendemos a conhecer a Deus e andar segundo o seu coração. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, 19 e 21, ele fala acerca das obras da carne. Ele diz assim, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E ele diz no 24 ao 25, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Nós precisamos entender, não podemos viver segundo o pensamento natural, segundo a carne, segundo o modo de viver natural. Nós precisamos aprender a rejeitar essa sabedoria humana, a sabedoria terrena, que é animal e é demoníaca. Mas precisamos aprender a viver segundo a sabedoria de Deus, compreender que fomos feitos novas criaturas, que recebemos o Espírito Santo, que somos templo do Espírito, morada de Deus, casa de Deus, que fomos inseridos na sua família e que, portanto, devemos viver segundo a sua vontade, segundo o seu plano. Fomos feitos à imagem de Cristo, recebemos a mente de Cristo, temos um novo coração. Nós fomos habilitados, capacitados para viver neste mundo como um filho de Deus. Essa é a questão que nós precisamos entender, mas precisamos entender que a carne milita contra o espírito e que, portanto, devemos, na realidade, escolher a maneira de fazer. Cristo nos libertou, nos deu entendimento, iluminou o nosso entendimento, restaurou a nossa vista e nos coloca em liberdade. Mas nós precisamos entender que viver a liberdade é fazer as escolhas entre viver segundo o pensamento natural ou segundo o pensamento espiritual, ou seja, andarmos como Cristo neste mundo ou andarmos como sempre andamos neste mundo. Por isso, quando fala de obras de carne, que menciona prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, tudo isso são aspectos de maneira de viver, de maneira de reagirmos, da maneira de tratarmos as pessoas. E fala de nós mesmos, como inveja, glutonaria. Então, todas estas coisas fazem parte do que? Do pensamento natural, da forma de viver do ser humano. E nós, como devemos viver? Devemos viver como Cristo, seguir o seu modelo. Por isso, ele nos chama para sermos seu discípulo e nos fala, então, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. É uma questão de, tendo o entendimento de compreender, rejeitarmos uma maneira de pensar, uma maneira de agir e vivermos segundo aquilo que Cristo viveu, ou seja, tomando a nossa cruz, seguindo o seu modelo, morrendo para nós mesmos e fazendo da própria vida uma oferta em favor das pessoas. Por isso ele fala do fruto do Espírito. Por isso ele diz que quem com Cristo morreu, crucificado está para a carne, ou seja, nós não podemos, mas agora vivemos segundo o fruto do Espírito. O fruto do Espírito fala de quê? Fala de amor, fala de alegria, de longanimidade, fala de benignidade, fala de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Ou seja, não andamos segundo os nossos sentimentos, as nossas reações, mas andamos segundo a vontade de Deus. Por isso, se entendemos que somos um ser espiritual, que nascemos de novo, devemos andar no Espírito, viver nele, viver segundo aquilo que ele nos ensina, pois ele nos faz lembrar de todas as coisas, de todas as palavras que o Senhor proferiu e sobre como devemos viver.
Por isso nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e, de fato, diante das situações, crucificar os desejos da carne e todos os seus desejos para vivermos a vontade de Deus, expressando o Filho que somos. Fomos feitos filhos à imagem de Cristo para revelá-lo ao mundo. Se nós não estamos vivendo assim, nós não estamos crescendo, não estamos amadurecendo e não estamos vivendo a vontade do Pai. Precisamos crescer, amadurecer e viver na plenitude da vontade do Pai, honrando e glorificando o seu nome. Precisamos entender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai. Que a gente possa aprender e ofertar as nossas vidas em favor das pessoas, para que possam conhecer a Deus, santificando o nosso procedimento, pois quando agimos assim, nós santificamos a Cristo em nossos corações. Glorificamos o seu nome e as obras que nós realizamos, ou seja, a maneira como nós agimos e reagimos diante das pessoas, glorificam o seu nome e conduz à expressão da vontade do Pai. Que a gente possa entender isso, crescer, amadurecer, compreender estas coisas e nos sujeitarmos como um culto racional, como um culto com entendimento, que é o que Paulo nos chama, a transformar o entendimento e a ofertar nossas vidas como um verdadeiro culto que agrada a Deus. Que a gente possa entender isso, compreender essas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.